Olá, bem-vindo a mais um vídeo do projeto Astronomia para Todos. Hoje iremos falar sobre a evolução estelar. As estrelas são corpos celestes que estão em constante processo de modificação. Esse fenômeno se caracteriza como a evolução estelar, que consiste na observação das transformações das estrelas durante seu ciclo de vida. Essa sequência de mudanças ocorre de forma vagarosa e pode levar bilhões de anos. Portanto, os estudos se baseiam em análises elaboradas com modelos de computadores. A primeira etapa da evolução estelar é o nascimento de uma estrela. Normalmente, esse fato ocorre numa região denominada berçário estelar, onde há gigantescas nuvens moleculares formadas por gás e poeira. A ação da gravidade é responsável pela junção dos gases com a poeira, ocasionando a perda das partes mais densas da nuvem molecular. Posteriormente, um pedaço dessa junção de gases com poeira ganha densidade e calor, tornando-se uma espécie de disco. Após milhões de anos, esse disco atinge temperatura e densidade tão altas que seus átomos de hidrogênio se transformam em hélio. Essa etapa marca o início da fusão nuclear e o surgimento da estrela. Neste momento em que a fusão nuclear começa a ocorrer, a estrela entrou para a chamada sequência principal, que é a fase mais longa de sua vida. A partir daí, a evolução de cada classe estelar será diferente. Mas como as estrelas pegam fogo, a diferença está nos elementos que cada tipo de estrela conseguirá fundir em seu núcleo. Depois da fusão do hidrogênio em hélio, as estrelas de baixa massa, até 0,5 massa solar, não conseguem fundir os átomos de hélio por não terem massa suficiente para exercer pressão necessária sobre seu núcleo. Já as estrelas intermediárias, 0,5 a 10 massas solares, conseguem fundir o hélio em carbono, enquanto as de alta massa prosseguem produzindo elementos como neônio, oxigênio, silício e ferro. A partir daí, as coisas se complicam para todas elas. Nenhuma estrela consegue fundir os átomos de ferro. No geral, elas nunca poderão fundir o hélio porque não há massa suficiente para exercer pressão sobre os átomos. Contudo, algumas até podem fundir o hélio em pontos superaquecidos do núcleo, causando uma reação instável. Nesses casos, o fim da estrela é simplesmente evaporar, deixando para trás uma anã marrom. Também existe a possibilidade de se tornar uma gigante vermelha. A evolução estelar das estrelas de massa intermediária. Após a fase de sequência principal de estrelas de massa intermediária, elas passam por uma grande transformação. Há dois caminhos possíveis para essa etapa. Elas podem se tornar estrelas do ramo das gigantes vermelhas, cujas camadas ainda estão se fundindo hidrogênio em hélio, ou estrelas do ramo gigante assimptótico, que tem um núcleo fundindo hélio em carbono. Em ambos casos, a fusão acelerada do hidrogênio em uma camada imediatamente acima do núcleo faz com que a estrela se expanda mais rápido que a produção de energia. Com isso, a estrela se resfria e se torna mais vermelha do que quando estava na sequência principal. Estrelas vermelhas são mais frias do que as laranjas, por exemplo. Com pulsações ocorrendo devido às variações de temperatura, as camadas externas da estrela são ejetadas e podem formar uma nebulosa planetária com um núcleo no centro. Esse núcleo resfriará e se tornará um objeto compacto, conhecido como anã branca. Esse é o destino de estrelas como o Sol. A evolução estelar das estrelas massivas. Com as estrelas massivas, as coisas ficam ainda mais interessantes. Primeiro, porque o tempo de vida dessas estrelas é de apenas alguns milhões de anos, o que permite aos astrônomos testemunharem o fim de algumas delas. Em segundo lugar, a morte delas pode ser acompanhada por espetaculares supernovas. Se a massa do núcleo supera um limite crítico, conhecido como limite de Chandrasekhar, a pressão interna será insuficiente para suportar o peso gravitacional, e o núcleo sofrerá um colapso. Nisso, haverá duas possibilidades. Surgirá uma estrela de nêutrons ou, no caso de núcleos que excedam o limite de Thomson-Oppenheim-Volkoff, um buraco negro. Parte da energia liberada por esse colapso do núcleo é convertida em uma supernova. Esse processo
cria materiais mais pesados que o ferro, inclusive elementos radioativos, pelo menos até o urânio. Gigantes vermelhas também podem produzir de elementos mais pesados que o ferro, mas a quantidade em supernovas é muito maior. A abundância de elementos pesados produzidos por supernovas é importante para enriquecer os sistemas planetários que se formam a partir de outras estrelas, como é o caso do nosso sistema solar. Nenhuma supernova sozinha consegue produzir a quantidade de elementos pesados que existem em nosso quintal cósmico. Por isso, os cientistas concluem que eles vieram da ejeção em estrelas gigantes vermelhas e supernovas distantes. Por fim, a explosão de uma estrela gigante em supernova deixa para trás uma nuvem de detritos, chamadas remanescentes de supernova. As imagens desses remanescentes são sempre espetaculares e podem ser registradas em vários comprimentos de onda por meio de telescópios que enxergam diferentes tipos de luz.